Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo de um show da WWE do Backlash 2026. Foi um show bastante interessante que eu tenho certeza que vocês vão querer se manter informados sobre tudo o que aconteceu. Então, se vocês quiserem saber tudo o que aconteceu no último Backlash, incluindo gente que pode ter se aposentado da WWE, assista esse vídeo do começo ao fim que eu tenho certeza que vocês vão querer ficar antenados com tudo que rolou. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like, porque quando vocês fazem isso, vocês indicam para o algoritmo do YouTube que o vídeo é legal, e isso faz com que ele nos indique para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Backlash 2026. Vamos começar com Seth Rollins e Bron Breakker. Foi a primeira luta da noite. Seth Rollins, que veio aí com essa roupa parecendo com Mortal Kombat, né? Sei lá, um Sub-Zero negro aí, vindo para o ringue. E aí depois veio o Bron Breakker usando um jaquetão ao estilo do paizão Rick Steiner, né? Os dois ali se encararam no ringue e eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa luta, ela aconteceu naquela primeira hora gratuita, né? Que passou para a galera dos Estados Unidos na ESPN. Ela tinha sido a única luta anunciada para a primeira hora do show. Então eu já imaginava que poderia ser uma luta boa, mas rapaz, eu não imaginava que ia ser uma luta tão boa. Tá? Foi uma luta excepcional no começo da luta. O Seth Rollins pulando para tudo que é lado, pulando da barricada para cima do Bron Breakker, ele utilizando a sua agilidade, utilizando o seu estilo kamikaze para poder derrotar o Bron, mas o Bron começou a brutalizar com a sua violência, dando snap suplex, né? Aí o Seth Rollins conseguindo rebater. Nesse momento o Bron Breakker foi tentar o trenzinho para cima do Seth Rollins rebateu com um super kick. Foi uma luta extremamente violenta, tá? Não teve sangue. Nessa hora aí foi legal, o Seth Rollins foi mandar o stomp, o Bron Breakker virou e conseguiu segurar a perna do Seth Rollins, foi bem legal. Aí um standing moonsault do Bron Breakker. Não, a gente não tá acostumado a ver o Bron Breakker mandando esse golpe não, né? Depois, aí o Bron Breakker dando aquela corrida com aquele clothesline maluco que ele costuma dar. Paul Heyman ali vibrando com ele. Aí ele deu um airbreaker, outro movimento que ele deu uma parada de aplicar, né? Ele tem lutado pouco, né? Depois que ele voltou da lesão, essa primeira luta dele, né? Ele voltou na WrestleMania e agora teve a primeira luta contra o Seth Rollins. Então ele mandou o airbreaker ali para cima da mesa dos comentaristas. Nessa parte da luta, o Seth Rollins tinha ido na terceira corda, né? Ele fez o superplex no Bron Breakker, rolou para mandar o Falcon Arrow, só que o Bron Breakker inverteu e ele mesmo mandou um Falcon Arrow no Seth Rollins para 2, tá? Nessa segunda parte da luta, cara, teve finalizador de tudo quanto é tipo. O Bron Breakker deu Spear no Seth Rollins inverteu para um pedigree, para 2. O Seth Rollins deu stomp no Bron Breakker, o Bron Breakker chutou no 2. Bron Breakker deu Spear no Seth Rollins, o Seth Rollins chutou no 2. Foi uma coisa de louco. Esse aí foi o Spear do Bron Breakker que o Seth Rollins inverteu para o pedigree. Nessa parte final, o Paul Heyman subiu ali no apron para poder chamar a atenção do Seth Rollins. E aí o Seth Rollins, ele percebendo a armadilha, saiu do ringue, pegou uma cadeira e atacou o pessoal da Division, né? Estraçalhou o pessoal da Division com a cadeira. Só que nisso acabou rolando uma distração. Quando o Seth voltou para o ringue, ele tomou um spear mais ou menos do meio do ringue. Foi quando o Seth chutou no 2, né? Foi um spear que foi meio próximo. A luta continuou. O Seth Rollins tentou mandar um avalanche stomp da segunda corda. Quando ele pulou, ele engoliu um spear do Bron Breakker de baixo para cima, na diagonal. E aí depois o Seth Rollins ainda tentou se levantar, mas aí o Bron Breakker correu as cordas e detonou com ele com um outro spear para 3. Vitória do Seth Rollins, aqui ainda foi a segunda tentativa do Seth Rollins para um pedigree, né? Mas acabou que não aconteceu. No final das contas, Seth Rollins perdeu a luta, né? O Bron Breakker venceu com o Spear. E eu vou dizer para vocês que, olha, foi um lutão. A minha nota para essa luta vai ser 4 estrelas e 75. Ela só não vai ser com 5 estrelas porque rolou 2 botes durante a luta, tá? Teve um Frankensteiner do Bron Breakker que ele acabou errando. Ele chegou a aplicar uns 3 Frankensteiners durante a luta, mas o primeiro ele boteou.
né? Ele foi tentar agarrar a cabeça do Seth Rollins e ele não conseguiu encaixar. Os outros dois ele fez corretamente. E depois teve um golpe que acho que foi um backbody drop, alguma coisa assim que ele foi dar no Seth Rollins. O Seth Rollins ficou todo esquisito. Acho que o Seth Rollins ia tentar um crucifix powerbomb e acabou errando. Estranhaço, tá? Então, foi uma bela luta, tá? Eu acho que um pouquinho mais de tempo e um pouquinho menos de morte, essa luta teria 5 estrelas. Mas quem dá 5 estrelas para essa luta, eu não vou questionar. Eu acho que é uma nota perfeitamente válida para a luta. E, cara, assim, não era o resultado que eu esperava. Eu esperava que o Seth Rollins vencesse para que essa feud continuasse, mas eles fizeram o Bron Breakker vencer com uma certa decisão, assim, foi um resultado meio incisivo. Então eu não sei se essa feud vai continuar, tá? Então a gente vai ter que aguardar para ver, mas a vitória do Bron Breakker deve até talvez tirar o Seth Rollins por um tempo aí. De repente ele vai ganhar uma folga, não sabemos. Vamos ver o que vai acontecer aí com a Division daqui para frente. A segunda luta da noite foi a luta entre o Sami Zayn e o Trick Williams, tá? Essa luta, ela também aconteceu na primeira hora do show, isso foi surpreendente. Aliás, a primeira hora do show, e aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o show como um todo, ele até que teve uma dinâmica interessante. O que eles fizeram dessa vez para tentar economizar tempo? As lutas que aconteceram antes do main event, eles mostraram durante o intervalo, em algumas delas, não todas, o videozinho que fala sobre a luta, né? O resumo da luta, para apresentar a luta. Em vez de eles botarem durante o show, eles botaram no intervalo, tá? Outra coisa que eu percebi, que nesse show eles evitaram de mostrar gente na plateia, eles não perderam tempo com isso. E eles diminuíram um pouco a quantidade de comerciais. Com isso, todas as lutas tiveram um bom tempo para desenrolar. Não, né, não teve nenhuma luta com menos de 10 minutos. E nós tivemos várias lutas que tiveram mais de 15 minutos. Então foi um detalhe bem interessante, que eles conseguiram fazer um show com mais tempo de luta do que, por exemplo, a WrestleMania. Tá? Então isso é importante da gente ressaltar. Sami Zayn e Trick Williams vieram para o ringue. O Trick Williams veio com o Little Yari, né? A gente lembra que no show de ontem, né, no show de sexta-feira do SmackDown, teve lá o enterro do Homem de Gengibre, né, o funeral do Homem de Gengibre, e no final das contas era tudo uma grande armadilha para o Little Yari se vingar do ataque que o Sami Zayn havia dado nele algumas semanas antes, né? Então acabou que justificou toda a história do funeral do Homem de Gengibre, né? Se revelou como não era uma grande piada, nem foi uma grande piada, mas no final das contas foi uma armadilha para o Trick Williams acertar o Sami. E essa luta, ela foi uma luta muito boa, tá? Essa luta teve 11 minutos, eu tô sem as minhas notas aqui, mas essa luta teve aproximadamente 11 minutos, ela teve um bom tempo para ser desenvolvida, tá? A história da luta foi o Sami Zayn utilizando um arsenal vilanesco para poder atacar o Trick Williams. Ele também atacou o Little Yari do lado de fora do ringue, né? Então, Sami Zayn novamente partindo para cima do Little Yari. Muita gente não conhece ele é um rapper dos Estados Unidos que é muito amigo do Trick Williams e está servindo meio que de manager do Trick, que inclusive eu devo dizer que está dando muito certo, tá? Não que o Trick precisasse de um manager, mas até que a combinação está dando certo entre os dois. E o Trick, ele utilizando os seus movimentos, né, tradicionais, ele mandou um bookends, né, que é uma variação do Yorinage, né, que muitos lutadores usam. O Trick aí nessa parte evitou o Helluva Kick do Sami Zayn com o Big Boot. Depois ele tentou ir para cima do Sami mandou o Blue Thunder Bomb para 2. A luta continuou. A juíza distraída com o Little Yari fez o Sami Zayn pegar o Candlestick que o Little Yari havia trazido para o ringue e ele acertou o Trick. Depois o Trick ficou no corner quando o Sami Zayn foi mandar o Helluva Kick, o Little Yari pegou o Candlestick, que ele já havia levado bastante quendada nas costas do Sami Zayn, ele aproveitou uma distração da juíza e acertou o Sami Zayn. No que ele acertou o Sami Zayn, distraiu o Sami, o Trick Williams acertou um Big Boot e depois mandou o Trick Shot, né? Ainda teve uma continuação do lado de fora, né? Essas fotos estão meio fora de ordem, né? Mas teve esse DDT bonito aí do Sami Zayn no Trick Williams na escada, né? Teve essa parte da luta do lado de fora.
Mas aí, como eu estava falando, com aquela distração lá do Little Yari, o Trick Williams acertou um Big Boot e depois acertou o Trick Shot no semi para 3. Tá? Então, vitória de Trick Williams, que mantém o seu campeonato dos Estados Unidos. Eu quase mudei o resultado quase mudei essa previsão, né, com o pessoal do Império do Wrestling. Eu ia mudar, ia colocar o Sami por conta da confusão que teve no SmackDown, porque o Sami Zayn no final das contas saiu por cima, ou melhor, que o Trick Williams saiu por cima. Então, como o Trick Williams saiu por cima no SmackDown, eu falei, pô, eles vão dar o título pro Sami Zayn no sábado e vão continuar com essa feud, né? Mas não aconteceu, não aconteceu. O Trick Williams acabou vencendo a luta, se mantém como campeão, é a decisão correta. Eu vou dar 3,5 estrelas para essa luta. Foi uma boa luta, mas assim, ela foi uma excelente luta de televisão, uma boa luta de pay-per-view, e assim, não dá para ter todas as lutas de pay-per-view em nível 5 estrelas, essa é que é a verdade, né? Então, Trick Williams vence e eu acho que essa feud deve se encerrar, tá? Não acho que essa feud vai continuar, não. Talvez o Sami Zayn seja movido para outras histórias, vamos aguardar para ver. Talvez ele seja colocado como Jobber das Estrelas, como o Rio, né? Vamos ter que aguardar. E esse dinheiro que vocês estão vendo aí é de verdade, mas era tudo nota de $1, né? Que o Little Yari ficou espalhando para a galera. A seguir, nós tivemos a primeira luta do card do ESPN Unlimited, que acabou tendo 1 hora e 45 só, tá? O show como um todo teve 2 horas e 45, porque é claro que a WWE tinha que dar um tempo para que a plateia saísse da WWE e fosse para o main card do UFC, né? A TKO mandando na organização dos shows da WWE, né? Ia ter o UFC 328 na mesma noite do Backlash, e aí eles fizeram um segue de uma plateia para outra, né? Enfim, essa luta aqui foi Kit Wilson e The Miz contra o Danhausen e uma máquina de clone que ia gerar alguém para lutar como parceiro do Danhausen. E aí o pessoal ficou se perguntando, né? Quem que vai aparecer para lutar com o Danhausen? Vai ser o Obafemi? Vai ser o Mr. Iguana? Vai ser o Jelly Roll? Quem vai ser? O Minihausen. É verdade, gente. Minihausen apareceu para lutar com o Danhausen. Existem informações da gringa que o Minihausen é ninguém mais, ninguém menos do que El Torito, aquele lutador que lutou na WWE lá para os anos de 2000 e alguma coisa, né? Na década de 2010. Tá? Mas eu ainda não tenho confirmação disso. Tá? Eu dei uma olhada nas sites de notícias, não confirmei ainda, mas o pessoal disse que é El Torito que participou aí como Minihausen. E o que eu devo dizer dessa luta é que quando eu olhei o Minihausen, eu falei, cara, eu não acredito que eles vão fazer a gente perder tempo com isso. Mas o que eu posso falar para vocês é até que o Minihausen foi divertido de ver na luta, tá? Foi uma luta de comédia, ela durou bastante tempo, acho que teve 12 minutos, sei lá, alguma coisa assim, 11 minutos, 12 minutos. E foi isso, foi mais pura diversão, né? Eu vou até passar as fotos rápidas, mas o Minihausen, ele é um mini luteador que é um luteador interessante. Deu para ver que era um luteador, até pelos movimentos dele no ringue, né? Os saltos que ele aplicava em alguns momentos. Cara, algumas coisas interessantes aí. Esse military press do Demis no Minihausen, que ele depois ele faz uma pose de que é forte, né? Um fortão. Nossa, que fortão. Fez um military press numa pessoa anã, né? Meu Deus do céu. Aí o Kit Wilson fazendo um hanging suplex com Minihausen, assim, tipo... fazer o quê, né? Mas o Minihausen, ele é um lutador bom, né? O Autorito era um lutador bom, né? Se realmente foi o Autorito, foi um bom lutador aí, né? E ele fez a boa parte dele. Depois o Danhausen fez o hot tag, e aí a gente vê como é que o Danhausen é um bom lutador. Ele mesmo é um bom lutador, né? Ele utilizou bastante movimentos interessantes, né? Deu vários clotheslines aí nos adversários. Ele ficava zicando os adversários antes de aplicar o seu finisher, né? Aí nós temos o Torito, depois ele fez Torito, né? O Minihausen fez o hashtag de novo, fez Suicide Dive. Cara, no final das contas foi legalzinho, né? Aí teve essa parte que o Kit Wilson jogou o Minihausen dentro da máquina de clone, a máquina de clone
trabalhou de novo. E aí, quando trabalhou, alguém esbarrou na cortina, assim, deu para ver que alguém ia entrar na caixa, né? E aí o pessoal falou assim, não, aí, agora vai ser o Omar, não sei o que, tal. Não, 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 não. Apareceram vários, vários mini housings para atacar o Kit Wilson. Ai, meu Deus, que fase. Mas, assim, foi divertido. O Demis aplicando os Scrolls Finale no Mini House, o Mini House ficou no ar, né? Ele não estava no mesmo nível do Demise, não estava no chão, né? Mas aí, eventualmente, o The House apareceu, mandou aí o Luta Express, depois ele arrastou o Demise ali debaixo da arquibancada, e aí o Demise ele foi utilizar debaixo do ringue, né? Ele foi utilizar o extintor de incêndio, o extintor não funcionou, aí o Demise foi ver se estava funcionando, o extintor espirrou o gás na cara dele, aí depois ele espirrou gás na cara do Kit Wilson. Aí o Milhausen saltou para cima do Kit e aí o Danhausen aplicou o Big Boot no Demis para 3, né? Que é o finalizador dele. Vitória de Danhausen e Minihausen. Depois todos os Minihausens zicaram o Demis e com isso a luta terminou. O que eu vou dizer, né, Alan? O que eu vou dizer lá em casa, né? Não vou dizer nada. Acho que foi uma luta bastante divertida. Eu vou dar 3 estrelas só pela diversão. Teve gente que deu 5 estrelas, teve gente que deu 0. É difícil de você arrancar uma luta de comédia. A única coisa que eu vou dizer é a seguinte: foi divertido, legal, beleza, mas, cara, tem um monte de lutador que tá clamando para ter uma chance num pay-per-view, no PLE da WWE e eles não têm. E aí a gente perde metade do show com isso e com o anúncio do John Cena, que a gente já vai falar daqui a pouco, né? Qual foi o raio do anúncio do John Cena nesse show. Agora vamos para a quarta luta da noite, a penúltima luta da noite, que foi Io Sky e Asuka. E essa luta ela já começou com 2 dramas, tá? Primeiro que todo mundo esperava, né? Todo mundo criou a expectativa de que a Kairi Sane fosse voltar à companhia para poder encerrar essa feud, né? Poder ajudar a Io Sky, né? E atrapalhar a Asuka e tudo mais. Todo mundo esperava isso. E um outro drama que surgiu foi que mais cedo, durante o dia, a Asuka teria feito uma postagem misteriosa, né? Ela fez uma postagem misteriosa nas mídias sociais, ninguém entendeu nada, mas o pessoal começou a desconfiar de que a Asuka poderia estar de saída da WWE. E isso acabou trazendo um drama adicional para essa luta, né? E o que eu posso dizer da luta? A luta foi sensacional, né? Uma luta merecedora, digna dessas duas lutadoras, né? Realmente duas lutadoras excepcionais e foi uma luta muito, muito representativa do que é uma luta de joshis, né? Uma luta entre duas lutadoras japonesas. A história da luta, assim, não tem. A história da luta foi pancadaria total e completa entre as duas. Né? A gente não viu grandes interações dramáticas entre as duas, nem né? Nada do tipo da Asuka falando, eu sou a sua senpai, você tem que me obedecer, nada disso. Assim, chegou a ter algumas interações, algumas conversas durante a luta, mas foi pancadaria pura, foi absurdo, né? A Asuka chegou a jogar a cabeça da Io Sky no poste e aí dominou ela do lado de fora, ela usando muito seus golpes de strikes e tudo mais, né? Muita pancadaria. A Io Sky utilizando os seus golpes aéreos que a gente já conhece, né? As suas patadas, o seu missile dropkick, ela tentou mandar o seu Over the Moonsault a primeira vez, a Asuka ela levantou, acho que levantou o joelho e aí a Io Sky se machucou. Mas no final da luta é que veio a parte que foi mais legal. A Io Sky, a Asuka já tinha tentado aplicar o Asuka Lock, a Io Sky reverteu e ela aplicou o Asuka Lock na Asuka, tá? E esse momento chamou atenção também, né? Porque eu nessa hora na live eu pensei, cara, se a Asuka realmente tiver de saída, ela pode passar esse golpe para Io, né? Dizendo assim, olha, agora você vai utilizar esse golpe devastador, né? Meio como o Dragon Lee utilizando o Styles Clash do AJ Styles, o Styles Clash do AJ Styles, né? Aí a Asuka foi tentar pular para cima da Io, aí eu dei um uppercut, a luta continuou, foi para o lado de fora, e aí as duas subiram na mesa dos comentaristas. E aí quando a Asuka foi jogar o veneno para cima da Io Sky, a Io Sky usou o caderno do Wade Barrett para bloquear o veneno da Asuka. E aí o veneno não funcionou. A Asuka ficou surpresa, a Io Sky partiu para cima dela, né?
deu um açaí moonsault, a luta voltou para o ringue, continuou mais um pouquinho, a Asuka ainda tentou evitar alguma coisa, mas aí o Sky acabou acertando, acertou o over the moonsault na Asuka para 3. Vitória da Io Sky, uma luta de cerca de 18 minutos, que eu vou dar 4 estrelas para essa luta. Eu achei uma luta muito, muito boa entre as duas. Muita gente deu nota acima disso e eu entendo perfeitamente. E aí, cara, no final veio a surpresa. A Asuka, ela se levantou e aí ela abraçou a Io Sky chorando, a Asuka chorando, abraçando a Io Sky, levantando a mão dela, quebrando, pulverizando a kayfabe. A Asuka, ela pegou a kayfabe e fez assim, ó, tá? Ela rasgou a kayfabe. Ela simplesmente rasgou a história, rasgou a personagem, sorrindo, abraçando a Io Sky, segurando as mãos dela, desejando o melhor para ela e levantando a mão dela no final, passando a tocha. Esse final da luta, a Asuka literalmente pareceu passar a tocha para Io Sky. E aí, quando eu vi isso, eu falei, a Asuka tá de saída da WWE. A gente não sabe se a Asuka tá saindo porque não aceitou o tal corte de 50% no salário que muitos lutadores receberam. Se a Asuka vai aproveitar para se aposentar. Se a Asuka vai voltar para o Japão, se a Asuka vai para a AEW, a gente não sabe, tá? O que a gente sabe é que o Tony Khan deve estar salivando lá em Jacksonville para poder assinar alguns desses lutadores. E aí vai depender. A Asuka já está com 40 e varada de anos, 44, se não me engano. Então, cara, depois de dar uma vida inteira para luta livre, se a Asuka quiser se aposentar agora, não seria nenhum demérito. Ela ir para o Japão, se aposentar, se tornar uma treinadora, né, lá no Stardom, ou então no Marigold, né? Ela saiu da Stardom quando o Rossy Ogawa era booker do Stardom. Ele saiu da Stardom e fundou a Marigold. Então, pode ser que a Asuka resolva querer ajudar, né, o Rossy Ogawa no Marigold. A gente não sabe, né? Então, assim, existem muitos caminhos, muitas avenidas para a Asuka, inclusive para a Asuka e para a Kairi Sane, né? Porque a Kairi Sane também foi mandada embora. Então, para a gente ver as Kabuki Warriors lutando em algum outro lugar aí, custa pouco. Mas, cara, também se elas quiserem se aposentar e curtir a vida, não vai ser problema nenhum. Tá? A Asuka vai ter... a gente vai sentir falta dela. Ela é uma personagem sensacional. Ela é uma pessoa muito gente boa na vida real. Ela vai continuar com os conteúdos dela nas mídias sociais. E, cara, a gente vai ver como é que a WWE vai trabalhar a Io Sky, porque assim, eu tenho muito medo da Io Sky virar uma jobber das estrelas, porque a WWE simplesmente não sabe trabalhar direito com lutadores que não falam muito bem inglês. A Io Sky até que fala bem inglês, mas tem o inglês meio quebrado, né? Vamos ver, vamos ver. Eu tenho esperanças que a WWE ainda utilize bem a Io, mas resta dúvida do que eles vão fazer com ela. Agora vamos falar do John Cena, né? John Cena que veio para o ringue para fazer um anúncio especial que ia fazer história, quebrar a boca do balão. Já tinha sido avisado durante o dia que não seria nenhum anúncio relacionado ao clube WWE e realmente não foi. Não foi um anúncio relacionado ao clube WWE. Na verdade, o que o John Cena anunciou foi que vai ter um torneio, tá? Vai ter, na verdade, não vai ser um torneio. O que eles vão fazer? Aquele show do dia 13 de dezembro do ano passado, que foi um show em que teve lutadores da WWE contra lutadores da NXT, eles vão fazer de novo. E a ideia do John Cena é que esse show seja anual, tá? Segundo ele, durante a própria promo dele, não vai ser uma vez, duas, 5, 10, não. A ideia é que seja um show anual, aonde lutadores da WWE e lutadores da NXT, não reparem nos gritos não, que são as minhas crianças que estão lá embaixo gritando, berrando e brincando, tá? Você vai ter lutadores da WWE e da NXT se enfrentando e para essa oportunidade que vai ter de eles mostrarem os seus talentos. No ano passado isso deu muito certo, a gente viu o Oba Femi, a gente viu a Sol Ruka, né, e eles enfrentaram lutadores do main roster e tá aí o sucesso deles esse ano. E aí a ideia é a seguinte, vai haver essas lutas WWE e NXT, e aí no final da noite alguém vai ser coroado o vencedor, o campeão do John Cena Classic, né? Eu não sei se vai ser John Cena Classic, John Cena Invitation, não sei lá qual vai ser o nome desse troço. Ele chegou a dizer, mas sinceramente não faz diferença. Acho que vai ser John Cena Classic, tá? E aí
uma pessoa da noite vai ser coroada o John Cena Classic Champion. E como é que vai ser essa decisão de quem vai ser o campeão? Porque não vai ser um torneio, né? Vai ter lutas masculinas, lutas femininas, lutas de duplas, enfim. Vai ter uma votação. O público vai decidir, né? Vai ter uma votação e mesmo uma pessoa que tenha perdido uma luta vai ter a oportunidade de ser declarado campeão. Por quê? Porque a ideia ali é falar do lutador que se apresentou melhor, que teve mais aura e tudo mais, né? Não tem a ver com quem venceu a luta. E aí, no final, a pessoa que vencer esse torneio, vencer essa votação, vai se tornar o novo John Cena Classic Champion. Provavelmente vai ter um cinturão, alguma coisa assim. E aí, né, teve gente que ficou reclamando do anúncio e tal, não sei o que. Eu falei, gente, menos. Dá uma chance pro negócio. Eu acho muito legal da gente ver uma situação em que a gente tenha lutadores da NXT vindo pro main roster e lutando contra lutadores da WWE. No ano passado, na aposentadoria do Cena, isso deu muito certo. Por que não daria certo agora? Né? Por que não daria certo agora? Então, eu acho que a gente precisa dar um tempo, a gente precisa ver como é que o negócio vai funcionar antes da gente vir criticar. Um outro detalhe, muita gente lembrou, olha, isso não é novidade, a WWE já trabalhou com interatividade com os fãs, lá na época da Ruthless Aggression Era e da PG Era, com o Tabu Tuesday, que depois virou Cyber Sunday, né? Mas na época a WWE enviesava todas as votações, depois eles davam os resultados mesmo que se lasque. Mas a gente está vivendo numa época que você consegue ter essa interatividade, e essa interatividade é interessante, é uma coisa legal. Então vamos aguardar para ver como é que a WWE vai fazer isso. E o pessoal já estava falando, o Obafemi vai vencer isso. Cara, quem garante que o Obafemi vai participar? O Obafemi já está no main roster, a ideia é a WWE contra a NXT, né? Então, assim, eu acho que provavelmente só quem vai ser votado nesse John Cena Classic vão ser a galera da NXT. Não acho que faria sentido o pessoal da WWE concorrer para esse negócio. Vamos aguardar para ver, mas eu gostei da ideia. Eu particularmente gostei da ideia. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de apresentar os talentos da NXT de uma forma mais aprofundada, de uma forma legal, que uma forma importante, eu acho super válido. Tem muito lutador e muita lutadora que podem entrar nesse John Cena Classic aí e arrebentar a boca do balão. E a gente sabe que a NXT muitas vezes tem as melhores lutas da semana. Então, vamos ver, vamos dar um tempo ao tempo, vamos dar uma chance para esse John Cena Classic antes da gente detonar e ver o que a WWE vai aprontar com isso. E por fim, a gente vai para o main event da noite, né, que foi inclusive apresentado pelo John Cena. O John Cena está meio que sendo um apresentador extraoficial dos main events da WWE. Né, já fez isso lá na WrestleMania e agora fez no Backlash. E aí foi uma luta entre Jacob Fatu e Roman Reigns pelo campeonato mundial peso pesado. E o que eu posso dizer dessa luta é que ela poderia ter sido muito melhor do que foi. Mas depois, no final, eu entendi por que a luta não foi tão boa quanto a gente imaginava que poderia ter sido. Tá, para começo de conversa, eu acho que essa luta poderia ter tido um pouco mais de tempo. Ela teve cerca de 20 minutos, acho que foi até um pouquinho menos do que 20 minutos. Eu acho que isso aqui era a luta para meia hora, tá? Eu acho que eles poderiam ter dado esse tempo. Mas, claramente, a WWE ela estava com o show contado por causa da história do UFC. Né? Eles terminaram, você tem um PLE com 2 horas e 45 minutos, isso é raro de acontecer, né? Geralmente PLEs tem 3 horas, mas eles fizeram PLE mais curto por causa do UFC, que ia começar o card principal, ia começar a ser transmitido 15 minutos depois, né? Então, enfim, nós tivemos aí o Jacob e o Roman Reigns, e o que eu posso dizer da história da luta foi o Roman utilizando seus movimentos tradicionais e o Jacob Fatu no começo levantando de todos sem vender. Ele chegou a tomar esse Superman Punch, ele chutou no 1, tá? E aí para susto do Roman Reigns. Uma coisa que eu acho interessante é que nem o Roman nem o Jacob vendem aquela história de que as cabeças de samoanos são mais duras do que o normal, né? Tanto é que um ficou dando cabeçada no outro e ninguém sentiu nada. Mas o que é interessante foi a brutalidade da luta, né? A luta chegou aí lá pro lado de fora, o Jacob Fatu mandou um shield bomb, né? Que é o power bomb na mesa no Roman Reigns, né? Mas eles voltaram pro ringue, o Roman chutou do Spear,
o Jacob chutou do Spear, o Roman chutou do Moonsault, né? Aconteceu de tudo nessa luta, essa que é a verdade, né? Nós tivemos aqui nessa parte, o Roman ele foi mandar um Spear no Jacob e o Jacob escapou botando o Roman Reigns com um pop-up Samoan Drop, e aí depois foi quando ele mandou o Moonsault para 2, né? O Roman Reigns chutou. A luta continuou, o Jacob ele tentou várias vezes utilizar o Tongan Death Grip no começo da luta sem sucesso, né? Mas pro final o Jacob tentou aplicar, aí os dois acabaram se atracando com o juiz, mas o juiz não morreu. Foi nesse ponto em que o Jacob chutou aí do golpe do Roman, né? Do Spear do Roman. Mas aí a luta continuou e aí mais um pouquinho o Roman aplicou mais um Spear, né? Dessa vez correndo nas cordas. E aí ele conseguiu a vitória, tá? Então o Roman Reigns ele venceu e a gente ficou assim, poxa, podia ter tido um pouquinho mais de tempo, né? Podia ter tido um pouquinho mais de tempo. Mas o Roman acabou vencendo a luta e aí o Jacob não aceitou, né? O Jacob ele reclamou com o juiz, puxou ali a camisa dele e depois mandou no Tongan Death Grip no Roman Reigns, surtando. Depois ele atacou o juiz, atacou oficiais, assim, ele dizimou o Roman Reigns, né? Ele acabou com o Roman Reigns. E depois ele terminou a luta segurando o cinturão, né, com o Roman Reigns completamente abalado. O que eu posso dizer para vocês? Essa feud não terminou como a gente imaginava, né? A gente já desconfiava que essa feud ela não ia terminar agora, que iria ter uma continuidade, e eu acredito, sinceramente, que esse é o movimento correto. Não faria sentido eles acabarem com essa feud logo agora, logo depois da WrestleMania, né? Poxa, teve um show e aí nós já vamos acabar com a história do Roman com o Jacob. Não faz sentido. Essa feud vai continuar. Eu não sei se vai ter a próxima luta no Clash in Italy ou no Night of Champions. Aliás, no Night of Champions não vai ser porque o Roman não vai fazer parte do Night of Champions. Então, talvez a revanche aconteça no Clash in Italy. O que vai fazer com que o show na Itália, lá em Turim, seja um show pesado, porque já está marcado para Turim uma luta entre o Cody Rhodes e o Gunther, né? Ou pelo menos já está meio que indicado que Cody Rhodes e Gunther vão lutar em Torino. E aí a gente pode ter, na verdade, 2 lutas por campeonatos mundiais no Clash in Italy, que vai acontecer no dia 31, tá? Domingo, a partir de 3 horas da tarde, horário de Brasília, 2 horas da tarde, horário dos Estados Unidos, horário de Nova York, né? Então vai ser a partir das 3 horas da tarde, horário de Brasília. A gente vai fazer live, obviamente, e aí a gente vai ter que ver como é que a WWE vai trabalhar essa rivalidade aí, porque se eles não fizerem agora, como o Roman não vai trabalhar o Night of Champions, ficaria pro SummerSlam em agosto. E eu acho que é muito tempo para esticar a corda, tá? Então vamos ver como é que a WWE vai trabalhar isso aí. Dito isso, para essa luta, que teve cerca de 18 minutos, eu vou dar 3 estrelas e 75. Eu acho que foi uma boa luta, mas que careceu um pouco de tempo e de desenvolvimento no começo, tá? Não foi a melhor luta da noite, mas eu acho que ainda assim foi uma boa luta. E com relação ao show, gente, eu acho que foi um show muito melhor do que a noite 1 da WrestleMania. Em relação à noite 2 não foi, porque a noite 2 da WrestleMania teve 2 lutas 5 estrelas, né? Então fica difícil da gente bater de frente com um show que teve 2 lutas 5 estrelas. Mas o show não foi ruim, muito pelo contrário. Ele foi um show muito bom. Nós tivemos todas as lutas boas e 2 lutas acima de 4 estrelas, que foi a luta do Seth Rollins com o Bron Breakker e a luta da Io Shirai contra a Asuka. Por conta disso, eu dou nota 8 para o show. Eu acho que é uma nota justa para um show que foi muito bom. Não foi o melhor PLE da história, não foi o melhor PLE do ano, mas que foi um backlash melhor do que o normal. Porque geralmente o backlash não é um show bom, é um show que a gente pula, é um show que as lutas às vezes são rivalidades da WrestleMania que tem o mesmo resultado, e dessa vez não. Dessa vez a gente teve algumas histórias interessantes, nós tivemos algumas rivalidades que eram para ter acontecido na WrestleMania e eles adiaram para o Backlash, e tivemos algumas situações interessantes. Se a gente tiver alguma novidade a respeito da Asuka, se ela se aposentou mesmo, se ela saiu da WWE, alguma coisa assim, a gente vai passar no vídeo de notícias de segunda-feira. Vou tentar fazer esse vídeo de notícias para segunda-feira, para amanhã, tá?
Eu não sei se eu vou conseguir gravar o Sincerão, eu vou tentar roteirizar o Sincerão. Então, coloquem os seus comentários aqui embaixo, porque se eu conseguir, eu coloco o Sincerão no ar ainda hoje, no domingo, tá? Se eu não conseguir, eu vou tentar colocar amanhã. E aí eu soltaria o vídeo de notícias cedo e colocaria o Sincerão meio-dia, juntando um pouquinho de informação do SmackDown. Do SmackDown eu vou falar basicamente lá do Homem de Gengibre, e aí sobre o Backlash, aí sim é que eu vou carregar com as respostas aos comentários de vocês, tá bom? Então coloque aqui embaixo do que vocês acharam do Backlash. Novamente, um comentário por luta, mais ou menos um tamanho razoável para que eu possa interagir, tá bom? E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal. O vídeo React de 2022 da WWE está no ar, né? Então vale a pena, se vocês quiserem, dar uma conferida para a gente poder, para vocês poderem se divertir. E segunda-feira a gente se vê na live do Monday Night Raw a partir de 8h30 da noite, já no meu cenário normal, né? Eu estou aqui graciosamente no escritório do meu cunhado, mas aí a partir de segunda-feira a gente vai estar de volta no meu cenário normal e aí a gente vai estar fazendo a live do Monday Night Raw já com aquele fundo. Vocês ficam aqui brincando que era chroma key, mas não é chroma key não, tá? Eu já provei isso, tá bom? Muito obrigado por tudo, a gente se vê por aí, não deixe de assistir os meus vídeos, vou deixar umas opções aqui na tela para vocês e não deixe de se inscrever no nosso canal, a gente tá quase chegando a 13 mil inscritos, eu conto com vocês para isso. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, um feliz Dia das Mães e até a próxima.